Pessoal, hoje temos um convidado super especial aqui no DeluCast. E esse convidado, ele tem uma visão das pessoas muito diferente de qualquer outra pessoa que eu conheço. Com muita empatia. É impressionante como esse convidado realmente enxerga a pessoa de uma maneira totalmente diferente. E isso a gente vai, no decorrer da conversa, vocês vão entender isso aí. Nosso coordenador dos professores, e estou muito honrado por receber ele aqui, João Juanito, para mim. Juan, prazer te receber, cara. Obrigado, Ericão. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço, tá? Agradecimento também para a Deluca, espaço maravilhoso que vem crescendo muito, né? Desde, 6 anos atrás? 6 anos atrás, cara. Cara, foi um tempo que voou, né? Eu acho que eu, inclusive, parei para perceber que foram 6 anos, quando tem uma querida aluna que simplesmente pegou e falou: não, eu estou estudando para o vestibular. Eu falei: vestibular? Quantos anos você tem? 18. Eu falei: 18? Não dou aula para você desde os 12? Ela: sim. Eu falei: cara, 6 anos. 6 anos dentro da Deluca, né? Como professor da Deluca. 15 ao todo de tênis, né? Que teve uma iniciação com você, inclusive, né? Acho até engraçado, isso eu tenho que explicar até pro pessoal, né? Do porquê Juanito, né? Vocês vão ver que eu vou chamar ele muito de Juan hoje. Há muito tempo atrás, acho que na equipe de competição do próprio Eric, eu vim com uma camiseta polo de botãozinho, né? De treino, acho que vermelhinha da Artengo, né? E ela tava desabotoada. Tinha acho que uns 3 fiozinhos, e 3 fiozinhos no peito. O Eric fez a brincadeira, falou: é o charme espanhol, que não sei o que, Juanito. E infelizmente eu não consegui tirar da cabeça dele esse nome, ficou e... Maravilhoso! Hoje tá seguindo, eu finjo que não ouço, eu faço aquele esquema, né, não dá bola que para, mas nunca parou, né, cara? Não deu certo. Eu sou persistente, cara. Boa! Juanito, então vamos lá. Cara, o que eu queria entender de você, pô, nesses anos todos no tênis, dando aula, e assim, com muito sucesso, eu já digo, com muito sucesso, com certeza, tem alunos desde o começo da academia com você, então isso já mostra muito sucesso nas aulas. Pô, como que você consegue manter um aluno por 6 anos seguidos? Entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal, assim, das pessoas entenderem, até outros professores, qual que é o segredo. Então, para começar, a gente começar aquecendo os motores, eu queria entender, qual que é o maior desafio, cara, você é um professor hoje aqui na academia que é chave, você recebe desde criança, você atende criança até idoso, é um público muito variado. E qual que é o maior desafio disso, de você lidar com públicos tão diferentes? Então, numa aula você está com criança, na outra você está com adulto. Como que funciona isso aí? Cara, o maior desafio nisso aí é a mudança de energia. Do nada você tá criando um desafio pro grupo de crianças que quem não conseguir cumprir com uma meta vai dançar galinha pintadinha ao som de Baby Shark. Eu vou gravar na frente das câmeras e colocar no Instagram da Deluca, e aí do nada vão entrar alunos que de repente vai estar falando sobre, de repente, cara, qualquer coisa, engenharia elétrica. Então, você sai de um hype muito bobo, né, de ser muito bobo, de ser muito energético, para uma coisa totalmente diferente, né. Às vezes até eu fico um pouco travado, né, já percebi, inclusive em aula de adulto, eu agindo como criança, eu falei: nossa, desculpa, gente, ainda tem que trocar a chave, não né? virei a chavinha ainda, né, então, mas isso só porque é muita aula, né, bastante aula, pega bastante kids, e aí de repente os adultos do nada dá um choque térmico às vezes, mas acostuma com o tempo e a galera também acostuma com você ali, né. E Juanito, eu queria entender qual que foi o seu maior aprendizado, cara, com o tênis, nesses anos todos. O que você mais aprendeu, assim? Você fala assim: nossa, o tênis realmente me trouxe isso aqui. Um pouco controle emocional, cara. Eu, sendo bem franco, acho que esse lance de
só ter você em quadra, ele te traz um amadurecimento de que o problema ele é colocado para você. Ninguém vai resolver ele para você, ninguém vai te ajudar, é você e você. Ah, mas eu perdi, mas eu não... Ok, então da próxima, tente ser um pouco melhor do que você foi. Né? Nem que seja 0,1%, é um sinônimo de melhora, tá? Já é aí alguma coisa. E entender que nem tudo está no seu controle. Ah, então, uma vez a gente foi para Ípica, não sei se você lembra, acho que foi o meu primeiro jogo da federação contra um confederado na época. E o cara jogava muito, de noite, né? Aquela coisa toda que abalava. O cara jogava muito, então era algo que estava fora do meu controle, não era algo que eu deveria sair da quadra falando, poxa, eu não consegui. Não, eu fiz o meu melhor, o cara realmente jogava muito, vida que segue, vamos treinar pro próximo. Cara, acho que isso é uma coisa muito legal do tênis, né? Ele traz uma autorresponsabilização Sim. que faz muita diferença, né? É um negócio que você, ao invés de você terceirizar a culpa, porque no tênis não dá pra você terceirizar a culpa, é o que você falou. E isso reflete muito, assim, no nosso caráter, né? Eu digo nosso porque a gente cresceu no tênis, né? Então, e eu imagino também que vai refletir no caráter das crianças, né? Da mesma forma. E, Juanito, o que te motiva, cara, todos os dias acordar e falar, gente, vou pra quadra hoje? Cara, eu juro que parece uma conversa assim até muito forçada, né? Eu não acredito, o João tem um roteiro pronto, né? Esse cara não existe, mas é 100% real que eu vou te falar, mas é literalmente o sorriso, né, e o sucesso dos alunos. É muito louco, cara. Quantas vezes não teve gente que depois me mandou uma mensagem e falou, poxa, muito obrigado, cara, não tava legal, tava me sentindo meio ruim, meio fraco na aula, no final consegui encaixar melhor ali com a sua ajuda. Cara, pra mim isso paga tudo. Cara, é muito isso mesmo, porque só fazendo um paralelo, cara, eu senti a mesma coisa quando eu te via jogar, cara. Pô, a gente treinava junto, tava lá dando treino pra vocês, a gente ia pro torneio, teve você jogou no Paulo Carvalho, cara, acho que foi um federado, que você ganhou o jogo, foi o melhor jogo da sua vida, cara, foi impressionante o que você fez ali. Você lembra? Você lembra? Cara, e poxa, eu vibrei, cara, acho que mais do que se fosse eu jogando. É isso, cara. Então acho que é muito legal mesmo a gente ver, cara, o nosso trabalho sendo traduzido no aluno, né? Sim, e ele superando os limites, superando as barreiras. Juan, é isso, cara. Esse jogo, inclusive, eu tava com 1 litro de energético na cabeça, tá? Tava pilhado pra esse jogo. Eu lembro. Mas tudo que eu queria fazer, incrível que pareça, dava certo. Era impressionante. Drop shot no saque, né? Pô, dava certo. Paralela, dava certo. Então eu ia meio no random ali, girava a roleta e falava, o que eu vou tentar? E coincidentemente dava certo. Engraçado que foi um jogo que eu tenho só um trecho da memória. Eu tenho uma parte dele só, acho que um ponto, né, que inclusive eu olhei para trás, vi minha irmã, vi a minha mãe e é o que eu lembro. Caramba, cara. O resto, eu lembro também de um cavalo lá, que vocês ficam zoando até hoje, né? Um cavalo ruivo lá atrás, não. Ai, cara. Mas assim, era isso. O que acontece, esse jogo foi impressionante, porque a bola vinha, era o winner. Bola vinha, era o winner. Eu falei, caramba, cara. Poxa, que eu tô ensinando bem mesmo. Mas isso é reflexo também, poxa, não só do meu trabalho, mas a gente trabalhando junto, né, cara? Então e é muito legal isso. Eu sinto a mesma coisa que você falou, cara, poxa. Cara, e aí, já puxando um gancho nisso aí, o que você faz, Juanito, quando um aluno tá travado, cara? Porque acontece muito, assim, do aluno entrar ou num platô, travar em alguma técnica, travar num jogo, enfim, ficar travado por um período. E o que você usa de estratégia para resolver isso? Eu tenho uma estratégia principal, né? Mas depois eu vou explicar também uma forma de
de pensar aí que eu sigo por ela, uma conclusão que eu cheguei, né? E para mim tem funcionado muito bem, para os meus alunos também. Mas o que acontece? Às vezes, cara, você precisa dar um tempo. Não do tênis, da matéria. Tá? Tem um exemplo também de uma aluninha. Começou, eu falo para ela até hoje, se ela ver no podcast, ela vai saber que é ela. Beijo para você. Mas o que acontece? Ela estava aprendendo top spin, né? E veio do Kids e tudo mais. E aprendendo top spin, cara, é uma coisa complicada. Né? A gente sabe que a técnica, ela se molda a partir da circunstância. Então não importa que na bola parada você tenha aprendido certinho. Se você tem um contato atrasado, esse top spin vai começar a subir para cima da cabeça, né? Começar a fazer aqui e aí isso vai ficar fixo. Mas, enfim, eu passei o top spin, aconteceu que ela pegou ali do jeito dela e não era bom. Não era bom, falo para ela, não tá eficiente, não tá girando bem, não tá... Fiz o quê? Uma pausa, né? Pegou a primeira informação, o corpo viu, sentiu, beleza, muda, daqui uns 4 meses talvez a gente volte e fale disso de novo. E a hora que eu voltei, cara, 3, 4 meses depois, foi muita coisa também não, tava perfeito. Voltei, repassei a matéria, refizemos os exercícios e pum. Porque o que aconteceu nesse meio período, né? Ela foi adquirindo, o corpo também foi adquirindo mais informações para complementar com uma informação que ela recebeu. Muito bom. Então, é aquela questão da prova, né? Tá em dúvida de uma questão, passa para outra e o cérebro vai estar pensando naquilo no subconsciente, segundo plano. Então, o corpo ele reage da mesma maneira. No que eu voltei a falar do top spin, Eric, eu juro para você, o top spin tava incrível, fantástico, perfeito, lindo, bonito, tudo. E falei, bom, funciona, cara, tá? É isso. Mas quando a gente entra nesse platô, inclusive, acho que é interessante comentar, nem tenho casos e casos de alunos e alunos, né? Mas à medida que seu nível evoluiu, né, fortemente, rápido, né, de maneira mais impactante, o que acontece é que a partir dali, a base foi construída, a base é a parte maior do triângulo. Não tem como, é onde você mais vai ver diferença. A hora que ele começa a funilar também, são os detalhes, né? Você lapidar aquele diamante. Então os detalhes vão sendo menores e eles vão acontecendo em pequena escala. Então, em conversa com o pai um dia desses, uns 2 meses atrás, ele falou, cara, é engraçado, porque eu entendi que a evolução do tênis, ela não é... linear. Ela não é só subir. Então ele sobe, cai um pouquinho, depois sobe um pouquinho, fica no platô, sobe depois um pouquinho, cai de novo. Então isso é importante entender, porque até mesmo o próprio aluno entender. Porque tem dias e dias, então chega uma temporada que às vezes a galera tá em quadra e fala, ai, não sei o que tá acontecendo. Calma que isso aí vai se ajeitar, só continuar trabalhando firme, tá? Que é só um pouquinho de paciência que vai dar certo, cara. E até abrindo aqui, Juanito, você falando, cara, me recorda algumas coisas. Cara, eu mesmo, na época que eu tava treinando mais forte, que eu tava mais no ritmo, fazendo academia, muita gente não acredita, mas fazendo academia. Quanto tempo faz? Faz um tempo. Cara, perdi meu forehand. O golpe mais básico de todos, o que você mais usa para bate-bola, para o jogo, enfim. Cara, perdi. Simplesmente perdi o contato e tal. Então eu tive que ir pro paredão e ficar até reencontrar o golpe. Então ficou uns 2 meses meio perdido. Sim. E aí depois voltou. Mas é o que você falou, cara. Às vezes a gente trabalhar no forceps, né? Não vai ter que... Sim. Cara, só vai cansar o aluno, só vai cansar você, só vai... Então, às vezes, dá um tempo para poder adquirir novas habilidades e depois retomar aquele ponto específico, né? Sabe o que acontece também, cara, quando você vai no forceps? Isso aí eu já vi, já comprovei, já concluí por mim mesmo também. Quando você vai no forceps, começa a piorar. O que acontece? O aluno começa a tentar encontrar alternativas totalmente diferentes do que era natural. Mas assim, totalmente diferente, você fala, mas se for a técnica certa, tudo bem. Sim, mas nunca é. Na maioria das vezes, nunca é. Ele vai fazer um movimento que não é natural, ele não está se sentindo bem.
E aí, qual é a problemática disso? Se continuar no forceps, ele vai viciar em uma técnica, em um golpe totalmente errado. Então, voltando até na questão anterior, cara, a hora que eu vejo que isso começa a acontecer, eu falo, não, para tudo, sai do for, vamos ver saque. Vamos desopilar um pouco, até mesmo em final de aula, né? Estamos treinando um forehand, de repente, vamos ver saque. Não é nem o jogo, né? Porque no jogo, se mudou a técnica do cara, ele vai voltar a fazer o que ele fazia. Perfeito. O cara quer ganhar, ele não quer testar o forehand, não, ele quer ganhar o jogo, aí, putz, não dá muito certo. Eu deixo às vezes 2 semaninhas de gancho ali do jogo, falo, vamos sacar um pouquinho, desopila. Depois a gente começa introduzindo alguns jogos temáticos onde o bate-bola é o foco principal para que ele não vá sentindo isso, né? Essa mudança, para que ele consiga trazer essa técnica nova para um jogo com maior pressão, né? A pressão psicológica ali, né? Maior pressão, tensão. Excelente, Juanito, excelente. Eu gosto muito de fazer um paralelo, cara, que é basicamente você vai fortalecendo a via sináptica. Então você está aprendendo uma coisa nova, é como se fosse uma estradinha, que é uma estradinha de terra. Qualquer coisinha nasce e mata ali no meio e a informação se perde. Então a estrada é a via sináptica e aí o carro é como se fosse as nossas sinapses falando, contrai o músculo, faz o movimento, enfim. Conforme a gente vai consolidando essa técnica, essa estradinha de terra, ela vai crescendo, vira uma estradinha maior, depois começa a entrar asfalto nessa estradinha, então fica muito mais fácil a informação passar. Chega um momento que vira uma avenida. E nessa avenida, o aluno nem sabe como que ele fazia antes. Ele só sabe fazer dessa forma. Então aí o conhecimento realmente está muito consolidado. Juanito, e essa aqui é pro Léo, pensando no Léo. Cara, alunos iniciantes. Vamos falar de adultos e kids, porque você já é um universo mais amplo. Cara, qual que é o maior erro de um aluno iniciante que está começando? Então o aluno está começando, o jogador está começando. Qual o maior erro que você enxerga, cara? Eu diria o erro mais comum, assim? Mais comum, cara, do iniciante. Cara, acho que seria o não conhecimento do uso do material, né? A maneira que segura a raquete, a forma que segura, a força que segura, tá? É nítido que às vezes o iniciante ele recebe uma bola alta, não tem natural esse lance dele golpear do lado dele. Ele usa aquele golpe de mata-mosca, né? Sim. E esse golpe, cara, ele, vamos ser sinceros, não agrega. Porque tenisticamente falando, você não pode chamar de smash. Por efeito, você não pode chamar de slice. Por ser um golpe na direita do seu lado dominante, ele também não pode ser chamado de forehand. O que ele é? Ele é um mata-mosca. Eu falo, gente, a visão única. É um negócio, você vai abrir da mente aqui. E o que acontece? Acho que aprender a manusear a raquete como uma extensão do braço tem que ser, assim, o primeiro passo, né? Entender como ela funciona. Porque o tênis, ele não pode ser preso à técnica, né? A técnica, assim, moldada biomecânica. Afinal de contas, ele é resolução de problemas, que nem a gente falou lá na frente, lá atrás, né? Estamos no futuro já. A gente falou lá no começo, jogar tênis é solucionar problema. Então, muitas vezes, a gente vai ter que, de repente, estar segurando uma continental para vir buscar uma bola deslizando no cérebro para dar um tapinha, né, para dar uma empurrada para cima. Um golpe que não existe, um golpe que, né, não tem biomecânica nem nada. Mas por que a gente consegue fazer essas jogadas, né? Porque a gente tem uma afinidade com o material que está na nossa mão, que é a raquete. Então, para mim, seria esse o caso. A partir do momento que a criança começa a manipular bem a raquete, eu vejo isso acontecer. Acho que uma vez eu brinquei também no paredão. Cara, eu fui jogar um circuito e, poxa, eu perdi meu jogo. Mas eu tava super tranquilo, um circuito solidário, né? A gente tava lá para curtir, para mais festejar. E eu comecei a bater no paredão. E eu peguei a raquete, né? A raquete tá pra cá. Eu comecei a bater bola no paredão com a raquete ao contrário, né? De assim. E depois brinquei de 2 mãos e, cara, comecei a bater tudo estranho. Meu irmão passou, inclusive, e falou assim: o cara consegue bater de todo jeito e ainda perdeu o jogo.
Um comentário assim, deselegante. Mas é irmão, né? Pra isso, Mas o lance é que, realmente, a afinidade com a raquete, de estar tanto tempo com ela, cara, faltava o quê? Faltava fazer um ovo na raquete, né? Usar de frigideira, tudo. Então, pra mim, seria esse o ponto. É basicamente ter a raquete como se fosse a palma da sua mão. Sim, e você experimentar um pouco de tudo. Já viu os caras que tocam muito um instrumento, realmente violão? Como ele manipula com fluidez, assim, ele não precisa estar olhando para o violão. Ele pode estar olhando para onde ele quiser. Ele sai da casa aqui de cima, ele vem lá para baixo nos acordes, porque ele tem o feeling, que ele consegue sentir bem esse material e ele já tem essa mecânica gravada. Então é muito semelhante. Acho até o piano muito parecido também, né? Porque o piano, o cara consegue estar aqui e são 2 dedos, 2 mãos fazendo coisas diferentes, né? É incrível. É impressionante, cara. Então, pra mim, tudo se fecha dentro desse... O Eric, mandaram uma pergunta aqui pro convidado. Boa! pode mandar, Léo. O primeiro erro que você mencionou, querendo ou não, todos os alunos entram com ele por simplesmente não ter, nunca ter tido contato com a ferramenta. Então, com o passar do tempo, vai acabar, né, querendo ou não, é um erro técnico. Sim. Né? E em relação a comportamento, como a cabeça, qual é o erro de comportamento do iniciante que ele entra achando que vai ser uma coisa e a outra? Qual que é o erro de comportamento que mais atrasa o desenvolvimento do iniciante? Achar que vai matar a mosca. A bolinha é um mosquito. Cara, eu já vi muita gente vindo e falando, a gente tava brincando nas quadras de tal lugar, não sei o que, mas nossa, eu batia na bolinha, a bolinha penava, nossa, não conseguia manter na quadra, então a gente batia 1, 2, a terceira isolava. Porque o lance é que eles vêm com a ideia de utilizar, de golpear mesmo de uma maneira muscular, né? Não técnica. Então, mesmo que ele venha com o golpe do lado, né, horizontal, ele vem com esse movimento, ó. Tá? Então, esse aqui é o lance técnico. Ele tá usando para marretar, para matar a mosca aqui. E o erro tá em achar que um dia você vai matar essa mosca. Então ele vai continuar, às vezes, fazendo isso, até ele entender que, na verdade, o golpe tem que ser realizado com o ombro, né? Ele vai começar a iniciar com o ombro aqui. Vai ter diversas musculaturas envolvidas, né? Por exemplo, no forehand a gente vai ter a mecânica do peitoral, tá? Inclusa. Mas o ombro ele serve como pêndulo, né? Atuando em eixo de... Deixa eu tentar só traduzir aqui rapidinho. Começou a epifania. Deixa eu traduzir. Cara, a coisa que você fala de matar a mosca é de não chegar na bola e falar, agora eu se consagro. Eu se consagro. Agora eu vou acabar com o planeta Terra. Querer se consagrar em toda a bola. Agora, porque é meio isso, né? De querer ter ansiedade de já bater forte e tal. Sim. E o mais importante, na verdade, é volume, né? É manter a troca. E não entrar pra, cara, vou explodir, matar a mosca, acabar com ódio, né? Vou acertar a bolinha com ódio. E é engraçado, Eric, porque até mesmo alunos que já jogam, se você falar, mete a mão nessa bola. Quando você fala pra alguém, pô, você vai meter a mão nessa bola, você vai aniquilar, eu quero ver a bolinha sumir depois que bater na raquete, né? O que o cara faz? Ele remete esse pensamento à memória bruta muscular. Né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma técnica que nem mesmo era dele, que ele nunca fez. Então ele não vai vir com forehand fluido para acelerar a bola. Ele vai vir com um negócio meio cacetado ali, né? Perfeito. Se consagrando. Perfeito. Então essa batida, a partir do momento que ele tenta fazer isso, ela já vai ser isolada. A bolinha vai isolar. Isso é bem certo. Eu interrompi porque eu conheço o Juan e a analogia é um negócio que ele usa muito. E aí como eu já sei, eu vou traduzir então pra galera. Eu dei uma aula ontem, inclusive, mostrando a técnica pela minha sombra, né? Cara, aí eu queria... uma coisa que eu queria entender, assim, cara, qual dica você dá para qualquer jogador agora? Vamos pensar em qualquer jogador, de qualquer nível. Pode ser do iniciante ao avançado. O que esse jogador pode fazer para evoluir mais rápido?
Então assim, poxa, por exemplo, o Léo tá começando agora. Ele fala, Eric, eu quero evoluir rápido, cara. Eu quero participar do ranking do ano que vem. Pra quem viu o nosso episódio anterior. Quero evoluir rápido, cara. E aí, como que eu faço pra chegar lá mais rápido? Eu vou responder pro Léo o seguinte, vou falar, ô Léo, você tá na quadra? Ah, excelente. Porque... Maravilhoso. Voltando também naquele lance que eu comentei, né, de que a base do triângulo ela é mais expressiva no começo, então a evolução ela é muito mais vista ali, né, à medida que vai afunilando, vão virando mais detalhes, mas assim, se você não estiver na quadra, isso não vai acontecer. Vamos ser sinceros, pô. Não importa o quão bom seja o professor, não importa o quão bem estudado, uma hora de aula por semana é... Concordo 1000%. Pega um instrumento, faz uma hora de aula por semana e volta pra casa e guarda ele. Aí você vai sair tocando algum dia. Vai demorar muito. Cara. Então é o volume. O volume que você tem, que você impõe na quadra, que você larga lá. Pô, eu passava o quê? Segunda a segunda, acho que batendo bola. Eu não recomendo, não acho legal você estar segunda a segunda. Eu acho importante, né? Pra quem tá no competitivo, né? Não acho legal pra quem tá no competitivo. Pra quem tá vindo por lazer, vai lá, curte lá. É um momento de desestressar e evoluir, né? Curtir, brincar. Mas no competitivo não é muito legal porque se você manter uma rotina segunda a segunda, sem tempo de descanso também, acaba virando um pouquinho o CLT, né? CLT do tênis. Boa. Cara, sai um pouco da quadra, vai curtir, vai desopilar um pouco, mas assim, tenha pelo menos semanalmente ali umas 4 horinhas de quadra, né? Tirando a sua aula. Excelente. 4, 5 horinhas tá bom, legal. Excelente, Juan, excelente. Só uma observação. Mais uma pergunta do nosso... Então significa que se eu não fizer aula e for pra quadra com volume, eu vou aprender? É aí que tá, você vai pegar volume, entendeu? Pensa numa fábrica. Você não colocou o molde correto do produto que ela tem que produzir em massa. Você só ligou o botão e falou play. Perfeito. Ela vai produzir o produto errado. E ela vai produzir isso em massa, que nem a gente falou, é o volume. Tá? O legal da aula é o quê? É você pegar a informação, pegar a correção e depois esse molde correto você colocar para fabricar em massa. Ou seja, um não vive sem o outro. Exato. Perfeito, cara. Putz, excelente pergunta do nosso seguidor. Excelente. Mas é isso, cara. Andar junto. Perfeito. E é exatamente essa questão da fábrica, cara. Pô, se eu botar o molde um pouco errado, vai consolidar um pouco errado. Aí depois, para arrumar o molde, dá muito mais trabalho. Então, já tá com o molde correto. E aí vai dando volume em cima desse molde. Mais analogia. Maravilhoso. Eu falei pra vocês, gente. Mas é muito legal, pô, essas analogias trazem pro real, né? Porque às vezes são coisas muito complexas. Como que eu falo de técnica? Não é uma coisa palpável, mas um molde de uma fábrica é palpável. Que a hora que eu saio da analogia e começo a pirar na técnica, eu vou falando sozinho até. Parece um doido. Que ali a biomecânica, a musculatura do peitoral maior. Eu sei como é, eu sei. Juanito, e assim, cara, qual que é a diferença? Essa é a pergunta de um dos nossos seguidores. De milhões. Qual que é a diferença, cara, de ensinar homens e mulheres? Cara, eu pessoalmente não vejo muita diferença na questão do gênero. Eu vejo mais diferença no perfil. No perfil geral, na personalidade da pessoa. Tá? Como que é isso? Eu acho que assim, independente se é homem ou mulher, se os dois forem iniciantes, né, não tem contato com a raquete, totalmente similar, é igual, entende? É diferente do cara que tá comigo desde o começo da aula, que eu falo, poxa, que forehand horroroso foi esse, né? Se o cara é homem ou mulher, não vou falar isso de todo jeito, né? Mas as mulheres, cara, não tem nada diferente, não. Você identifica, por exemplo, a mulher sendo mais zelosa com relação à técnica ou não? Depende realmente muito do perfil da pessoa. Cara, acho que esse é um ponto que você pode estar certo. Pode até ter uma razão ali, né? É mais comum, acho que nos homens ter um comportamento mais... um pouco mais afobado, né? Matar a mosca. Agora se consagra. Então, assim, mas de modo geral,
as mulheres, pelo menos, elas tendem a ser um pouco mais detalhistas, né? Até mesmo na informação que eu passo. Passo informação, mas como assim? E aí vai pra onde? E não sei o que. E eu falo, cara, foi erro meu, entendeu? Não tá nessa, erro meu, porque às vezes eu falo, ó, vai ser cruzada. A Carol, minha esposa, faz aula com o João, gente. E ela é perfeccionista ao extremo. Eu tenho certeza que ela, pelo menos ela, vai te perguntar todos os detalhes, não é? Cara, a galera passa, sabe criança quando tá sem tempo, começa a ficar chutando saibra, assim, esperando as perguntas passarem. A Carol, ela taca muita pergunta. E não só, ela entra no brainstorm comigo, ela, porque aí o voleador consegue pegar o slice por ele flutuar mais, porque tem aquela pressão de ar embaixo. Eu falo, eu olho pra galera, a galera tá aqui, assim. O que tá acontecendo aí, não? Mas assim, não é um comportamento ruim não, tá, Carol? Continue, por favor. Boa. É legal, porque sim, faz com que eu vá manter mais explicação. Muitas vezes a gente como professor até mesmo filtra, né? Se priva de colocar tanta explicação, porque, cara, muita informação no cérebro às vezes não traz benefício. Se você tiver que pensar primeiro eu abaixo o joelho porque eu tenho que fazer tal coisa, a raquete vai girar para que também o peso do corpo caia. O cara vai pensar em 1000 coisas para tentar fazer uma, que era só acelerar um forehand. Né? Então, assim, mas é legal passar para ele entender. Às vezes às vezes não é. Perfeito, depende muito de quem que você tá passando, sempre, né? Que eu passo, assim, só para dar um entendimento, a hora que eu vejo a pessoa replicando, ela tá tentando fazer. Cara, eu falo, poxa, não devia ter falado. E eu queria puxar um gancho aí, você falando, porque eu acho que esse é o seu superpoder, Juanito. Porque assim, cara, logicamente a base da aula, a estratégia, a metodologia, isso é meio básico para todo professor, né? Imagina assim, todo professor qualificado vai ter uma aula, vai ter um norte, um jeito de organizar a aula, e, enfim. Mas o que eu vejo que você faz muito bem, cara, é essa leitura do aluno. E não a leitura da técnica do aluno, mas a leitura do que o aluno está sentindo, do que ele está... Se ele está sentindo dificuldade, se ele está curtindo, se ele não está curtindo. Cara, acho que a capacidade que você tem de empatia, de enxergar enxergar o aluno por trás do aluno, a pessoa por trás do aluno, acho que aí eu me expressei melhor. Enxergar a pessoa por trás do aluno, cara. Porque às vezes, às vezes o aluno não tá bem naquele dia, cara. Aconteceu alguma coisa fora, entendeu? Bom, mas fala mais sobre isso, Rani. Aconteceu alguma coisa fora, fica aí o suspense, né? Até eu tava aqui. E aí, o que aconteceu, rolou, cara? Eu tô preocupado, vamos ligar pra esse aluno. Mas isso com certeza, Eric, não tem como. A partir do momento que o cara veio aqui, ele tá com outras coisas na cabeça, a probabilidade de frustração, de não conseguir conquistar a proposta que eu estou passando é muito alta, muito grande. Mas aí não vem do professor tentar facilitar ela? Cara, sim, não. Às vezes o cara ele veio para cá e talvez o melhor seja só fazer um bate-bola. Seja só dar um ajuste ali pequeno no saque para ele. Perfeito. O quê? Né, as conquistas que ele tem aqui, né, lógico, não vão resolver os problemas externos. Mas é uma gotinha ali, ó, do sentimento bom, que o cara vai deixar isso florescer depois, ele vai sair, ele vai se sentir um pouco mais aliviado, né, desestressado. Então, acho que a gente tem que saber ler o aluno, porque, cara, teve uma vez que treinando com você, eu fui sacar, e aí eu já tava meio frustrado com o saque, e tava estressado, mas assim, comecei a acelerar o saque, mais para tentativa de, se eu começar a acelerar a mecânica, será que eu consigo o resultado que eu tô obtendo? Acho que você viu isso e achou que eu tinha já apertado o botãozinho. Você só chegou para mim assim, cara, parecia uma abordagem policial. Você chegou para mim e lançou: Juanito, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Já da parede. Não, senhor. Já. Não, tô só de passagem. Então, assim,
foi um negócio que você viu, né? E, cara, às vezes está acontecendo com o aluno também que se a gente não chegar, ele vai ficar nesse buraco até o final da aula. Perfeito. Ele vai entrar, ele nem passou a aula inteira, ele não vai lembrar o que aconteceu, nem nada, vai sair da quadra só chutando as pedrinhas aqui ali na Deluca pra desestressar. Então Total, não tem cara. como, cara, não tem Total. como. E eu vou acrescentar, isso aí é muito simples de saber, né, por duas razões. A primeira é expressões faciais, né, comportamento físico, né, de modo geral. Você nota se a pessoa tá mais leve, se a pessoa tá, né, mais fechada. Muitas vezes braços cruzados. Pô, você tá no meio da aula, tá dando uma explicação, a pessoa tá de braço cruzado, olhando pro canto aqui assim, né, a expressão facial, ela condiz com alguém que tá cansado, não teve um dia muito prazeroso, cara, já é um sinal, tá? O segundo, mas aí eu não sei quem vai conseguir pegar essa visão, mas... Mas muito legal. Cara, é a energia. Putz, caramba, cara. Isso você sente, assim, tranquilamente, porque o professor... Isso as pessoas, de modo geral, né? Cada pessoa recebe, outras compartilham, repassam, né? Eu sou do tipo que recebe muito. Então, assim, tô em quadra, cara, sabe, você vê que não tá certo. Você fala, poxa... Então é preciso às vezes de uma abordagem, pô, cara, tá tudo bem, e aí, como é que estão as coisas? Lógico, você não vai chegar chegando, né, que nem você fez comigo aí na abordagem policial. Mas esse é o lance, porque temos a relação de professor e aluno, mas, poxa, também somos amigos em quadra, né? Se eu não for lá e perguntar, deixa o cara ir embora, cara, não tô fazendo minha parte de poder ajudar, né? Juanito, mas e esse é o ponto que eu vejo assim que você é muito diferenciado, cara, essa coisa de sentir a energia da pessoa, de analisar essas microexpressões do aluno, que eu acho que é uma dica muito legal aí, até para os professores, que às vezes vão no forceps ou por não conhecer, na época que a gente estava treinando, poxa, se eu conhecesse um pouco mais... E a abordagem da época também era um pouco diferente. Hoje sim, diferente a forma de se abordar um jogador, né? Então realmente tem esse cuidado, né? E eu gostei muito do que você falou, cara, da dica, né? Poxa, presta atenção na expressão do aluno, como que ele tá corporalmente. Então você vai... quanto mais você conhece a pessoa, mais você vai... Sim, cada um vai ter o seu jeito ali, mas de modo geral... Se ele tá sempre se distraindo, meio avoado e não tá falando muito, e você não nota um sorriso, cara, né, ele tá fechado mesmo, não por não sorrir, né? O cara não é do tipo que não sorri muito, tudo bem, mas por estar realmente fechado, você vai ver aqui realmente um pouquinho mais tensionado, tá? Então tem uma... E o que você faz, visão, cara, nesse caso? Por exemplo, você sentiu que o aluno tá assim, você sentiu que a pessoa ela já tá mais na defensiva, o que você faz? Que aí você vai me fazer passar um segredo, cara. Aí, velho. Uai, passa pra gente, cara. Isso aí é utilidade pública. Eu acho que assim, o jeito errado seria já chegar, se você não tem muita intimidade, seria já chegar perguntando, né? Mas qual que é o lance? É aquele... É o lance da carne, né? Primeiro você tempera, depois você... Coitado, o aluno vai ficar bravo comigo. Relacionei com carne agora. Tá chegando a hora do almoço. Mas, ó, é as analogias, é isso aí, vamos... O lance é que, cara, primeiro, de alguma maneira, você vai tentar tirar um sorriso ali. Massa. Tá? Pra você criar essa abertura. Né? Seja uma piada, seja uma brincadeira, alguma coisa ali você tem que fazer. Gancho pra poder... Porque aí sim, ele sorriu, legal, cara, agora ele tem um pouco mais de abertura para trocar essa ideia com você. Muitas vezes são dois alunos, ou um grupo de alunos que estão jogando em quadra, ou sei lá, de repente alguém tá parado, alguma coisa assim. Eu espero a rotação, e aí eu tô lá e falo, pô, e aí, cara? Como é que você tá? Tá de boa? Né? E aí a pessoa vai
tendência a abrir. Por quê? Porque você tem, a pessoa já criou essa abertura, já deu pelo menos um sorriso ali, e ela já tem um pouco mais de privacidade. Ela não tá perto de todo mundo, né? Não dá para expor o problema de alguém. Tem gente que você vê que é um pouco mais extrovertido, ele chega e fala, pô, não sei o que, o meu chefe, não sei. Ele já fala de modo geral. Sim. Tem gente que às vezes segura, muitas vezes pode ser um problema até mais pessoal, né? E aí, se a pessoa não quiser falar, tudo bem, cara, não tem problema. Cara, e isso é uma coisa que eu vejo que você faz muito bem com as crianças também. Assim, eu vejo, cara, que... mas eu já vi muito tipo de aula, cara, muitos tipos de aula. E normalmente quando eu vejo um professor dando aula para uma criança, para uma turma kids, cara, ele sempre energia, pá, ele só falta rolar na quadra. Cara, e eu vejo a sua aula, logicamente ela é energética, mas eu vejo você muito mais sereno do que a maioria dos professores e você conseguindo a atenção dos alunos, mesmo um pouco mais sereno, porque criança é super difícil, cara, eu já dei aula para criança e, nossa, é difícil ter a atenção deles, é muito difícil, é muito fácil eles devanearem durante a aula. Sim, sim. Você consegue fazer muito bem isso de uma forma muito serena, e eu vejo a condução da aula, ela é muito natural, assim, e os alunos, é impressionante. Como que você faz isso, cara? A atenção, ela não vem só 100% do que você fala, né? Ela vem de quem fala. Então, beleza, você pode estar falando uma técnica chata pra caramba, mas se você transformar ela em alguma coisa uma linguagem um pouquinho mais acessível, né, mais fácil para a criança, para mastigar ali mentalmente, entender que aquilo é positivo, cara, é bem tranquilo. Então, assim, por que eu vou dar top spin? Eu acho que mais um exemplo, real. Estava em quadro com um aluno e o aluno ficava brincando de slicear. E, poxa, era pra aprender top spin, né? Você sabe que aluno, depois que aprende a dar um cortezinho, fica brincando com isso até não sei quando. É um vírus contra a fonte disso, inclusive. É o vírus do slice. Cara, mas, ó, no meio, ele falou, não, olha esse slice que não sei o que. Eu falei, é? Você acha que esse slice aí é bonzão? Dá uma olhada nesse top spin aqui que eu vou dar então, ó. E dei uma baita acelerada, lógico, acelerada no quadradinho, né? Mas dá pra dar uma boa acelerada que a bola vai pingar e correr. Então ela veio altinha, pingou, correu, ele espantou e você falou, cara, você acha que o slice ganha do top spin? Você quer fazer isso aqui agora? Pô, por isso que eu tô falando, você aprender esse top spin aí, cara, imagina você jogar com a galera. Nossa, cara, beleza, peguei o cara. Peguei o garoto, né? Tamo junto ali agora pra aprender top spin. Cara, você falou tudo, não é o que você fala, é como você fala, né? Sim, sim. Então, cara, porque, ó, se a bolinha tá girando, ela vai pingar e correr. Isso aqui, ó, é o modo turbo, é o golpe Mega Blaster, né? Até brinco, tem o... Leva pro universo deles, né? Entendeu? Um pouco deles, um pouco meu também, né? Eu não posso você negar. Você gosta de jogo também, né? Eu não posso negar, né? Então, perfeito. Mas a criança, cara, você sabe que assim, na questão de conseguir ler, cara, tem criança que às vezes entra na minha quadra, a galera vai bater bola na hora da pausa da água, né? Alguma coisa assim. Cara, aconteceu alguma coisa? Porque eu preciso saber o que aconteceu com ela também, as crianças também, cara. Não são só os adultos, né? Tudo bem, elas têm os problemas delas, né? Que a gente vive pegando isso e falando, mas é só uma semana de prova. Sim, mas ela também cansa. É o problema atual dela, é a dificuldade atual. Puta, que legal que você falou, então, cara. Muita criança, cara, eu tenho que falar, pô, e aí, cara? Cara, a criança tá derretida no banco, né? Ai, semana de prova. Não fui bem lá, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, é normal, cara. A galera vai muito mais, vai se abrir muito mais fácil com alguém que tá lá também como um amigo, né, como um parceiro, do que como um cara estranho. Entendeu? Pô, por que eu vou falar, começo a fazer aula de violão semana que vem, né? 2 semanas depois eu não vou chegar e falar de um problema. Conheço o cara 2 horas.
Ele só senta na cadeira e passa as coisas pra mim, eu pego minhas coisas e vou embora. Não, eu tô lá junto. Não por tentar chegar nisso, mas porque realmente vem da minha natureza, é a minha crença, né? Perfeito, Poxa, se eu não posso manter uma amizade com essa pessoa para ajudar ela a ensinar, né? Se não manter um respeito e ela não manter um respeito de volta, cara, você vai receber tudo que você passa, né? Cara, que insight que você deu agora, hein? Ó, faz um corte disso aí. Animal. Porque isso aqui dá pra extrapolar pra fora do tênis tranquilamente, cara. Sim, a questão sim. de, poxa, não menosprezar o que o outro tá sentindo. Sim, Porque, beleza, às vezes, pra mim, a criança tá numa semana de prova. Cara, pô, tem um monte de boleto pra pagar. Sim, sim. Mas pra ela, aquela semana de prova é tão intenso como o meu boleto que eu tenho que pagar no mês que vem, que vai vencer, que sei lá o que, na correria do meu dia a dia. E menosprezar o sentimento do outro faz você gerar um bloqueio, né? Entre a... Sim, é tipo, poxa, ele nem deu ouvidos aqui, né? Pô, não tem pra que eu falar mais com essa pessoa. Não tem pra que eu abrir um problema com essa pessoa, porque os nossos pais eram um pouco assim, talvez, né? Educação mais antiga, né? Sim, aquele lance que a gente chegava e, tô cansado, não sei o que. Os nossos pais faziam isso de, cansado de quê? Você só tem que estudar, tudo bem. Eu falo isso hoje, às vezes, brincando com o meu aluno, eu falo, não, para com isso, você só tem que não sei o quê, vamos pro físico. A galera fala, não, físico não, eu tô bem. É isso. Tô 100%. Os nossos pais faziam isso e, consequentemente, eles criaram uma barreira para que, para mim, pelo menos foi mais assim, né? Foi se criada uma barreira onde eu não conseguia ter abertura para me expressar. Só que qual é o problema disso? Que isso vai sendo levado até a vida adulta. E na vida adulta são onde os problemas realmente um pouco mais trashes acontecem. Pô, bati o carro, pô, não vou conseguir pagar uma parcela, vou perder não sei o quê. Poxa, perdi, o cliente ficou bravo porque o meu trabalho foi ruim lá e não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente já veio com esse pensamento, com essa barreira que isso foi colocado ali. Então mesmo os problemas mais graves vão acabar batendo essa barreira e voltar. A gente não vai falar, não vai expressar. E aí a gente vai virando essa pessoa que segura vai tudo, implodindo, né? e chega uma hora que explode, né? Exato. Ou implode, né? Exato. É impressionante como o que vocês estão dizendo agora, como o tênis e tudo que aborda o tênis transcende as quadras, né? Sim. Porque isso que está sendo falado agora, eu vivo na pele todos os dias por ter duas meninas adolescentes. Cara, que legal então, isso aí. O maior desafio, um dos maiores desafios para mim é justamente esse, ter a sensibilidade de entender que o problema de rejeição na escola, de um grupo que isolou a menina, ou uma nota ruim, é tão grande quanto o meu, porque não se mede nada com da vida dos outros com a nossa própria régua. Perfeito, cara, isso perfeito. Trazer para dentro das quadras, o professor ter essa sensibilidade faz com que, talvez faça, né, com que as crianças consigam se desenvolver muito mais no esporte e façam desse ambiente um ambiente seguro, né? E muitas vezes nem em casa tem, é isso que você tá falando. Sim. Então, esse é o lance, eu estar ali também como um amigo, como um parceiro. Poxa, quantas vezes, né? Aluno terminou com a namorada e não sei o que, contou história. Eu falei, nossa senhora, que mina doida. Não, fica tranquilo, cara, vai arranjar outro, não sei o que, né? Não usei aquela boa e velha, né? Não, porque tem um monte aí no mundo que não. Legal, cara. É aquele lance. É a realidade, né? Da mesma maneira que a gente não gosta quando façam isso com a gente, né? Não, mas Eric, poxa, é só tantos aí, ó, pra arrumar o container, não sei o que, está com dificuldade. É tipo, cara, você não acorda do meu lado, não toma café comigo, não é quem me dá bom dia, não vai deitar depois comigo, não passa o dia, né? Então, assim, ninguém sabe o que o outro tá vivendo. Perfeito, mas o que a gente pode fazer é tentar ser positivo, perfeito, se ajudar, ouvir. Cara, ouvir é uma das coisas assim, você perguntou, não sei se você perguntou, né, mas que eu aprendi também como professor, que é ouvir. Por mais que o professor seja a pessoa que fale, eu aprendi a ouvir, porque eu não sou acima do cara como ser humano, né? Então, a pessoa também tem problema. Então, muitas vezes, até tenicamente falando, em matéria, essas coisas, eu passo um texto depois de passar uma informação e eu falo para a pessoa me dizer.
Falo, qual é o feeling? Como foi o sentimento? Tá, assim, assim, assado. Mas escala de 0 a 10, né? O que você acha? Bom, médio, ruim? Não, então vamos arrumar, vamos não sei o quê. Mas eu preciso que ela fale. Eu falei que o João é diferenciado desse âmbito, porque é isso. E aí, quando o aluno ele se sente abraçado desse jeito, você cria um ambiente muito mais seguro para ele aprender. E eu vejo que o desenvolvimento aí é muito mais rápido, não é? Sim, sim. Ele vai desenvolver muito mais rápido. Se ele tá aqui, se ele se sente bem e ele tá gostando do que ele tá fazendo, não tem como, sabe? É a mesma coisa que eu falo assim, Eric, você gosta de jogar videogame? Gosto. Você vai ter que jogar videogame. Vai falar, pô, eu vou fazer um negócio que eu gosto? Pô, claro. Maravilhoso. Perfeito, tem 1 hora aqui por semana, às vezes 2 por semana pra fazer um negócio que eu gosto. Eu adoro jogar videogame. É isso. Então, pro garoto vai ser o tênis, né? Teve garotos que eu coloquei um desafio, o garoto cumpriu com o desafio, eu falei, cara, pode escolher a brincadeira que você quiser, no começo ou no final da aula. Ele escolheu o rei da quadra. Ele não escolheu pega-pega, ele não escolheu esconde-esconde, ele não escolheu nada. Ele escolheu continuar jogando tênis. Exato, ele escolheu jogar tênis. Eu ia deixar pro final, né? Mas então a gente já começa jogando e depois no final a gente joga de novo, depois da matéria. Olha, e tudo que você tá falando aqui, eu montei um roteiro, gente, mas eu fugi totalmente aqui do roteiro. Mas acho que isso é o legal, né? Essa é a ideia desse bate-papo. E eu tive professores muito bons, que me acolheram dessa forma. Eu acho que eles nem imaginavam que eles acolhiam assim. Mas eu também tive professores opostos, assim, que eram mais generais. E esses me deixavam mais distante do tênis. Eu falava, cara, será que eu vou hoje? Qualquer coisa era desculpa para eu poder não ir. Então, e aí meu pai identificou isso na época, e trocou professor e tudo mais. Mas o professor acaba fazendo, acho que é muito parecido com escola também, né? Com matéria. Sim. Se o aluno se identifica com o professor, ele naturalmente ele também acaba se identificando com a matéria, né? Então vejo um pouco disso, cara. Isso e assim, que nem a gente fala de professores, mas discutam mais desse perfil todo que eu fui passando sobre mim, também não significa que isso é oposto a um professor mais sério. Nem você falou, muitas vezes você tá lá sereno. Pô, tem dia que... Já teve dia que eu vim pra cá depois que bateram no meu carro. Caramba, cara. É lógico que é um pouquinho mais difícil você tá todo energizado. Você tá bravo, você tá sendo um ser humano, cara. Um ser humano. Perfeito. A aula você vai estar um pouco mais sério e tudo mais, vai ser aquele perfil mais de correção, mas não grosseiro, né? Não grosseiro, não invasivo, daquela maneira um pouco mais... não muito simpática, né? Mais general, que nem você comentou. Nada disso, cara. O treino ele não pode ser militar ali. Você chega a comentar com o aluno, por exemplo, aconteceu alguma coisa com você, assim, sei lá, externa, que você não tá bem, sei lá o que, você chega a abrir ou você não abre, ou você tem mais intimidade, você abre, como que é isso? Cara, acho que depende muito, né? Depende muito do problema e qual é o aluno. Porque eu não posso falar, de repente, sobre um tópico muito avançado para um grupo de crianças. Perfeito. Porque, assim, elas não vão entender. Eu não sei, ontem eu expliquei alguma coisa eu estava explicando para os alunos sobre imposto de renda. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, 10, 11 anos aprendendo sobre imposto de renda. Uai, faz parte. Por quê, né? Estamos na pausa da água, não tem problema. Mas e financiamento, explicando tudo isso. Uai, em algum momento pode ser que algum deles se interesse, né? Não, eu tava explicar como é que funciona e tudo mais. Legal, legal. Mas o lance é que, cara, não tem problema você como professor também abrir alguma coisa sua, né? Porque assim, mas o professor ele não pode ter fraqueza, o professor ele tem que ser... Cara, você é um ser humano, entendeu? Maravilhoso. Se cair uma pedra na sua cabeça vai doer como vai doer na cabeça de todo mundo. Então, não tem por que você estufar o peito e falar, não doeu. Cara, doeu, né? E aí o legal é o quê? Que você passa, né? Você vai abrir, vai falar sobre os perrengues, logo, tenta não chorar em quadra, né? Mas você vai abrir as dificuldades, assim como você também vai abrir as conquistas. Então é uma coisa que o aluno ele entende que ele está com você. Porque vamos lá, Ericão, se eu sou do tipo que
se abre, sente essa abertura com você e desabafa bastante com você, dos problemas da vida e tudo mais, né? Tomando um cafezinho. Cara, você não vai falar assim, pô, ele tem essa afinidade comigo, ele me considera. Eu também, a gente aprecia também o fato da gente ser considerado. Perfeito. Então, cara. isso traz também mais proximidade. E aí depois você marca um churrasco também, tudo certo. E mandaram até não foi nem uma pergunta, mas mandaram um comentário assim nos stories, né? Que você é um baita de um churrasqueiro. Eu ia falar no final, mas falar, é um baita churrasqueiro e que faz costela super bem. Depois vai ter que fazer pra gente, cara. Agora. Pô, olha, agora. Você gosta de cozinhar, Juanito? Só fugindo do tênis um pouco? Não, mas não foge do tênis não, isso. Olha lá, agora faz o paralelo. Não agora foge do tênis, né? É engraçado porque eu tenho muitos paralelos com a música e com a cozinha também. Porque é engraçado como o professor iniciante, vamos pegar o professor iniciante, ele é exatamente igual o cozinheiro iniciante, né? Primeiro a introdução, depois o não sei o quê. E, tipo, receitas, pratos que seguem receitas, né, à risca, eles ficam gostosos. Mas os bons pratos mesmo são aqueles que você coloca o seu toque. Nossa. Então, por exemplo, sei lá, cara, eu gosto de colocar requeijão no risoto. No maravilhoso. Meu risoto. Tá. Deve ficar bom pra caramba. Fica, né? Junto com parmesão, lógico. Também não dá pra exagerar muito, porque ali também você não quer fazer uma massa, né? Mas é um lance meu. É o meu toque. E a cozinha é exatamente isso. Eu não preciso mais ler a receita. Porque eu já tenho a minha receita na minha cabeça que vem de mim. Não é algo que eu preciso ficar lendo. O primeiro risoto que eu fui fazer, eu levei 4 horas, Eric. Caramba! 4 horas, acho que foi. Caraca. Foi em algum lugar e era de Dia das Mães. E, cara, eu falei, eu vou fazer esse risoto, ele vai acontecer. Que legal. E, nossa, tempo. E hoje é um negócio que eu nem olho mais. Mas é bem paralelo com bem parecido com a aula. Onde, tipo, a gente se perde, não sei o que, mas eu ia passar, acho que Farrine, eles estavam vendo não sei tal coisa. Cara, não, tudo bem, falamos do ajuste de forno semana passada, hoje a gente precisa dar uma olhada em outra coisa. Você sabe como mexer ali, né? Putz, muito bom, cara, porque às vezes a gente tem um planejamento de aula, mas a gente é ser humano. Então o aluno, às vezes, não precisa daquilo. Ele precisa de outra coisa. E aí você tem que dar o seu toque. Quantas vezes você vai lá e teve que, cara, né, vai cozinhar, pô, mas não tem um requeijão pro meu risoto. Mas, pô, de repente tem um creme de... Não sei, alguma coisa, achei entende? que não ia rolar paralelo com o tênis. Claro que tem. E respondendo né? a sua pergunta, sim, gosto muito de cozinhar, cara. Gosto bastante. Gosto de fazer carne, porque eu gosto de... Eu não sei, cara, eu gosto de cuidar, né? De estar ali, de fazer alguma coisa... Fraternização de fim do ano da Deluca tá chegando, hein? Não, com fraternização da Deluca, eu sou quem vem pra comer, entendeu? Esquece. Tô lascado. E olha o tamanho do homem agora, eu tô lascado. Juan, aí voltando um pouco para o assunto do público, né, que você trabalha. Cara, qual que é a maior diferença de trabalhar com uma criança iniciante e um adulto iniciante? Qual que é a maior diferença, assim? O que você acha? O que você me diz? É engraçado que é só a idade, né? Às vezes é só a idade e tamanho. Só a idade e tamanho, que dependendo da criança e do adulto, nem a diferença de tamanho tem muito, né? Você acredita que ensinar os dois públicos tem uma linha de raciocínio parecida, cara? Tem. Na maioria das vezes eu uso basicamente a mesma aula. Isso é, lógico, quase a mesma aula, depende da faixa etária. Se a gente estiver falando de crianças de 8 anos... Para um adulto, bola vermelha também, a aula ela é muito semelhante. Porque a mecânica da aula, ela é funcional. Ela funciona para os dois. O que vai mudar, a maior diferença aí, está na linguagem. Está em como vai ser passada a informação, né? Perfeito. Então, a mesma coisa de novo, como? Tipo... Poxa, você vai explicar para uma criança por que ela tem que fazer o top spin, que nem eu comentei anteriormente. Para o adulto, se eu quiser, eu posso chegar e falar, cara, na hora que ela gira para frente, pressão de ar para baixo, com parábola, Magnus, Bernoulli, não sei o que, para ele eu posso. E aí, de novo, depende do perfil. Começou a falar essas coisas, o cara... o outro do outro lado já tá assim, ó... Bora, Deixa quieto, fala rapidinho se você quiser, está muito inspirado, vai legal. Bora pro play. Então é mais a comunicação.
A gente chegou a comentar, mas eu não fiz a pergunta explícita, assim. Eu vou fazer a pergunta explícita. Cara, para uma criança, o que o tênis ajuda na formação de uma criança? Cara, essa é uma pergunta que ela vai pegar muitas questões, né? Então a gente volta para a questão de solucionar os problemas sozinho, a gente volta para a questão de amadurecimento, né? Aprendizado de regras, que existem regras que elas precisam estar sendo ali cumpridas. Essa eu pessoalmente gosto bastante, porque tem muitas vezes que o aluno fala, mas não acredito que não sei o que. Eu falo, cara, não sou eu que estou falando, é a regra do jogo. Perfeito. É igual a sociedade, Exato, né? Você não pode ficar bravo comigo, porque não foi eu que criei, quem está criando isso aqui agora. Se quiser eu pesquiso para você, te mostro. O tênis é assim como a sociedade também é assim. Mas não é uma regra, a gente tem que seguir. Se você quer ganhar, você ganha seguindo as regras. Tá? O jogo tem que ser jogado. E acho que outra questão também principal ali é coordenação, né? Coordenação. Acho que uma das coisas que fortalece muito, a gente fala muito desse cinético corporal, a motricidade, né? E cara, é importante para o ser humano. Talvez a gente aprenda um pouco isso se apaixone um pouco mais, na verdade, por isso no curso de educação física, de como o corpo do ser humano é capaz de fazer muita coisa, cara. Verdade, cara. Muita coisa. Verdade. Se ele tiver sem contar saúde, bem-estar, né? Não tem como. Acho que viver com o seu corpo bem, com certeza, é incrível. E fazer as crianças pegarem o gosto pelo esporte desde o começo pro resto da vida, né? Exato. Contanto que assim, ela seja da maneira saudável. Sim, porque perfeito. Acho que tudo em excesso também pode ser um pouquinho ruim. E equipe de competição, tudo mais, o mundo competitivo não o ranking aqui, o competitivo, poxa, federação, confederação, não sei o que, ele deixa de ser saúde. Boa. Tá? Boa. Então é atleta se lesionando, é atleta estressado, é atleta se privando de repente de ir no aniversário de um amigo, porque... Muito volume de treino, né? Sim, aí é o que eu comentei, tem que sempre tomar cuidado para não virar o CLT do tênis. Tá? Ter o seu momento, mas também ter a sua parte de descanso ali, né? Então você tem seu momento de treino e tudo mais, largou lá, ok, vai matutar algumas coisas na cabeça, vai, porque aquilo é importante. Né? Se você não está saindo da quadra matutando alguns problemas e tentando pensar em como resolver, né? Então talvez aquilo não tenha essa mega importância. Tá? Juan, e eu queria puxar um gancho nisso aí, que você falou do alto rendimento, né? O que você acha, cara? E eu acho que é um problema, não é um problema, mas eu acho que é questão de educação dos pais, porque o pai também tem que aprender a torcer pro filho, né? Cara, o que você acha dessa relação entre pai e filho e alto rendimento, né? Porque acaba que uma coisa puxa a outra, né? Enfim. Acho que a resposta que eu vou te dar agora, ela cabe até por qual a maior dificuldade do Kids, né? Ah, boa. Que é o quê? Cara, o problema nunca são as crianças. Cara. Na maioria das vezes nunca são as crianças, cara. Geralmente é pai. Geralmente é pai. Eu falo tendo que usar um escudo aqui, né? Mas é legal pra ensinar, né? A ideia mas é ensinar, não tem como, cara. Pai tem que entender que pai não é técnico. Putz, perfeito. Pai não corrige. Pai. E assim, os que tentam sempre falam pra mim, pô, tentei passar tal coisa, mas não adianta, ele só escuta você. Eu falo, sim, cara, porque é minha função, é meu trabalho, né? Eu vou ser bem sincero, até hoje, se meu pai passa alguma coisa, eu vou ouvir um pouquinho menos, mas eu vou tampar um pouquinho, vou falar, cara, não vou dar 100% de atenção, né? Eu vou tentar aqui sozinho, ou vou ver com algum expert que saiba do assunto, né? Mas esse lance é importante, Eric, porque assim como tem curso pra lá, curso pra cá, curso de professor, torneio, não sei o que, cara, podia ter muito evento pra pai. Putz, maravilhoso, porque como aprender a torcer, lição básica, e falo até mesmo por experiência própria, né, sobre isso. Você que me acompanhava nos torneios sabe também, acho que não veio de uma relação, né, muito
amigável. Então, meu pai teve que aprender, teve que encontrar um jeito de Eu conversei de torcer. muito com seu pai. Lógico, porque Eu conversei muito com era ele. silencioso, mas ecoa na cabeça. Com certeza. Então, poxa, se eu não tenho um suporte, eu tô sozinho na quadra, eu já tô tendo que solucionar esse problema sozinho. Eu não preciso que alguém faça ele por mim, mas eu preciso que alguém... Te apoie, né? Exato, apoio. E aí é muito trash, cara, porque os pais, na maioria das vezes, até quando eles vêm pra mim, eles vêm trazendo coisas que o aluno precisa melhorar. Então é basicamente o que? É aquele projeto sem fim, né? Porque assim, pai, desculpa, o cara pode virar profissional, e lá no profissional ele vai ter que melhorar saque. Djokovic como profissional mudou saque, Alcaraz arrumou saque, Sinner mudou saque, pô, seu filho não vai ter que mudar saque. Mas por que a gente precisa chegar pra ele e ficar, não, porque você precisa arrumar seu saque, você precisa fazer não sei o quê. Já é um saco ter alguém, quando a gente é criança, né, falando, porque você precisa arrumar sua cama, você precisa escovar os dentes. Putz, Né? Vou lavar a louça. Ah, filho, mas você tem que lavar a louça, perdi a vontade. Vira uma obrigação, né? Exato. Não, pô, cara, sabe, a gente que é professor, a gente tem a visão, a gente sabe o que é, a gente volta a dizer, tem coisa que a gente não fala, porque não é o momento, não é a hora, e vai ser só um empecilho a mais na cabeça. Então é muito complicado a relação de pai. Você já tem um problema na cabeça, tem um meme, né? Rola pelo Instagram, o atleta sentado no banco, passando a toalha na cara, com um problema que precisa pensar em como resolver. Aí vem o técnico para falar, né, alguma coisa, e colocaram em cima os pais, né? Pai do atleta, vem, fala um monte de coisa, não sei o que lá, e pega e vai embora. De um problema viraram 20. Caramba, cara. Não ajuda, não soluciona, não dá certo. Aqui na academia, cara, eu vejo que a gente tem uma equipezinha competitiva e essa equipe, alguns jogadores dessa equipe, cara, foram muito bem. Nossa, foram muito bem no decorrer do ano. E você fez essa conversa com os pais, você teve essa interação com os pais depois do treino. Como que é isso, cara? Primeiro que a gente volta no ter que saber como são as pessoas. A gente sempre precisa avaliar, centro, né, avaliar se tá aberto, se tá disposto, né? Porque, cara, se não tá aberto, não tá disposto, é isso. O pai vai viver ali uma expectativa, né, de que não vai rolar, cara. Vai viver uma expectativa e essa expectativa não vai acontecer, porque não está disposto a reaprender, a conversar, não sei o que. Quem dá alguma abertura, claramente eu vou ter, assim, falar, ó, como é que estão as coisas, não sei o que, e aí eu sei se a pessoa, eu sei mais ou menos como a pessoa é por como a gente vai conversar. Eu não preciso ir diretamente no assunto, diretamente no tópico. Maravilhoso. É sobre, os assuntos que temos. Massa. Não, assim como eu falei de cozinhar pra você, eu converso com aluno com pai de aluno sobre cozinha, sobre não sei o que, né? Às vezes o menino começou a jogar 5 minutinhos no final da aula. Pô, e aí, como é que tá lá o... Tem uma afinidade com outra coisa que... Sim, entendeu? Como é que tá lá o apartamento? Pô, a conversa não gira só em torno da criança. Legal. Quando a conversa gira só em torno daquela criança... É um perigo. Aí você fala, pô, o pai tá aqui, mas ele tá também como técnico. E Perfeito. Quantas vezes é pai na grade, filho, faz não sei o que, faz não sei o que lá. É tipo, cara, o menino vem pra treinar, e de repente tem 2 técnicos. Às vezes você até quer sair da quadra, você fala, pô, cara, não faz nem sentido eu estar aqui, né? E é um problema, né? Porque o pai, ele não tem curso pra isso, ele não tem faculdade pra isso, ele não tem... Não. É tudo no achismo. Olha lá o grande jogador e quer espelhar na criança. Sim, e logicamente, eu não digo que é por mal. Assim, não, é tentando ajudar. Mas às vezes a ânsia de tentar ajudar mais atrapalha que ajuda, né? Então... Exato, mas assim, mas por que mais atrapalha do que ajuda? Cara, simplesmente pelo fato de ser pai. Só. E não tem manual, né? Não tem Não tem manual. Não é tipo, você não tá falando às vezes de um jeito errado, às vezes você não tá falando coisa errada. Eu já vi gente o pai da dica, o aluno ficou emburrado e era uma dica que eu ia dar. Entendi. Mas como a relação é diferente... Exato, se eu dou a dica, agora eu já não posso dar a dica. Porque o pai já falou, ele já se frustrou, ele não quer pensar nisso. Agora ele não vai fazer isso.
Boa. Então, tipo, beleza, agora o menino vai ter que esfriar, vai ter que esquecer disso, vai ter que dar um reset. Cara, e assim, complicado. você acha que o pai, então, não deve falar com a criança, mas ele falar diretamente com o técnico, o que você acha disso? Eu acho que sim, ele não tem problema ele falar com a criança, né? Ele tem que falar com a criança, né? Mas ele tem que estar incentivando ela. É maravilhoso. É só você falar, Perfeito. boa bola, pô, aí sim. É isso que ele vai falar com a criança e não Exato. Perfeito. Se ele não falar nada, também... Excelente. Pô, precisa ter um incentivo ali. Então, não corrigir. Corrigir é função nossa como professor, né? A gente tá ali para isso, a gente cursou para isso, a gente vive disso, né? É o nosso trabalho. Mas seria basicamente isso. Eu acho assim que conversar com o professor às vezes até pode ser sim, mas muitas vezes o próprio professor já viu, o professor já sabe, né? Então, eu sei quem precisa arrumar voleio. Eu sei quem precisa arrumar saque, eu sei quem precisa arrumar slice, eu sei quem precisa... Perfeito. Só não é o momento de passar. Exato. É a hora? Não. Então não me adianta você trazer pra mim e falar, tem que fazer tal coisa, eu acho, hein, porque fulano precisa melhorar o golpe de back. Eu sei que precisa melhorar o golpe de back, mas nesse momento eu tô priorizando cruzadas. Perfeito. Eu não posso mexer agora 100%, eu tô na cruzada de forehand agora. Não tem como, né? Eu tô falando top spin, saque e de repente... muda totalmente... Que nem seu pai comentou também, vamos pra backhand. O criança vai sair de um saque com top spin, que é super complexo, e vai ter que resetar a cabeça do nada pra de repente bater backhand. Então Cara, e eu já vi doideira. Crianças super talentosas, nossa, no decorrer dos anos, hiper talentosas, que chegavam, e aí você vê a família fora, assim, muito general, né? Cara, muito... E aí, com o tempo, você vai observando que essas crianças, quando viram adolescentes, elas param o esporte, elas param de jogar. Sim. Porque ninguém quer viver na pressão, ninguém quer viver esse estresse. E aí, quando a criança ganha uma certa autonomia, né, já não é mais criança, que ele já consegue tomar as decisões, a decisão normalmente é sair. Então eu vi muitos Sim. casos assim, cara. Porque, vamos concordar também, né? Hoje em dia, né, talvez até um pouco menos do que foi na minha época, eu não sei. Eu realmente não sei como tá. Mas a pressão que existia, né, sobre vestibular, sobre Enem, sobre prova, puta, cara, era muito foda, era muito forte. Era muito forte. Era bem complicado você ter que viver dois mundos, duas pressões diferentes ali, né? É quase o Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, sempre com dois empregos, cara. Pô, eu tô aqui na escola, eu tenho que me preocupar com... Cara, não sei lá, acho que no nono ano a galera já tá assim, você já sabe que faculdade você... Caramba, Cara, que não é faculdade? Porra, tem gente que de repente tá vindo ainda, não saiu da colher, tá no garfo e faca ainda. E não tem problema, cada um tem o seu tempo, muito mas. Bom, cara. Muito bom. Pô, você chega com 15, 16, 17 anos, tendo sido privado, né? Muito na infância, por causa de torneio, por causa de não sei o quê, os pais pressionando, a escola pressionando, e você fala, cara, tem uma tirinha que fala, né? Pô, o momento que eu percebi que eu tenho livre-arbítrio. E eu tenho simplesmente a possibilidade de falar assim, eu não vou continuar com isso. Não quero mais isso pra mim. E todo mundo pode sempre fazer isso, né? Sim. Cara, teve aluno que eu perdi, não que eu perdi, pra mim foi uma vitória, né? Porque foi uma vitória pro meu aluno. Então eu falei, cara, quem tá aqui porque quer, e quem tá aqui porque tá meio obrigado. Eu acho que 2 levantaram a mão ali, né? Olha só, cara, que eu legal. Falei, pô, cara, mas você curte outra coisa? Não, eu gosto de futebol. Cara, falei, que da hora que você curte futebol. Eu falei, então, ó, cria coragem, fala com a sua mãe. Cara, que legal isso que você fez, acho que cara. Deu 1, 2 semanas, eu não vi mais o menino. Espero que tenha futebol, que esteja tudo bem, mas assim... Perdi um aluno, mas pra mim foi uma vitória, cara. Puta, então, que legal, cara. Que bom que ele teve essa coragem, porque muitas vezes a criança também não tem essa coragem, Sim, né? De chegar verdade. e falar, pai, é o seguinte, não tô curtindo, não gosto, eu queria mesmo era fazer.
Não tem problema, ele tá indo fazer um esporte. E às vezes essa criança só teve coragem porque você incentivou ela a falar, né? Também. Aí eu já não sei, porque se eu falar isso, porque assim, se der ruim, entendeu? Aí você vai colocar na minha banca. Não, mas cara, foi muito legal o que você fez, porque eu acredito que não é a questão de ganhar mais ou menos, é de você trabalhar com pessoas que queiram estar aqui com você. Sim, e a partir do momento que elas deixarem de gostar, elas têm essa total liberdade de falar comigo, de falar, não tô gostando. Cara, eu vou querer saber os porquês. Cara, fala comigo, entendeu? Porque a galera também, às vezes tem medo do pai, às vezes eles criam um medo do professor também, né? Sim. Por isso que eu gosto de ser o mais tranquilo. Cara, pode falar o que tá sentindo, fala como que tá indo, né? Como você tá. Porque o lance é, se você tá seguindo com um carro que tá com problema... Não, mas vai que é legal, cara, vai que é legal. Eu traduzo, se eu achar que ninguém entendeu, eu vou traduzir. É que nem, o carro tá lá, tá sem óleo, tá sem água, tá sem nada. Se você rodar com esse carro, vai fundir o motor. Você tem que parar ele o quanto antes, para resolver o problema. E é assim, cara, é exatamente assim. Deixar o problema continuar, prolongar ele por bastante tempo, essa pessoa vai sumir. Muitas vezes é alguma coisa que a gente pode ajudar. Tá? É algo que a gente pode falar, é pressão, vamos parar de jogar um pouco de torneio, vamos aliviar um pouco, joga um pouco os torneios X, se quiser também não joga, tá? Alivia, faz uma pausa, né? Vem, curte, participa de aulas mais brincadeira não, né? Mas menos competitivas, né? Na verdade. Então tem sempre um jeito de ajudar. Até porque pra mim, cara, nessa fase inicial da criança no tênis, cara, não vai definir nada se a criança vai virar profissional, se não vai, se ela ganhar todos os torneios que ela jogar no ano, se ela perder todos os torneios que ela jogar no... Cara, isso não vai definir absolutamente nada. É o amor que ela ganha pelo esporte que aí mais pra frente começa a definir. Sim. Essa é a minha visão, cara. Bom, eu tive uma época levemente longa, né, de alguns anos, que foi assim mais complicado de resultado no tênis. E olha que engraçado, né? A hora que o meu nível explodiu, assim, cara, que hoje eu sei sacar, incrível, que hoje eu sei golpear, incrível. Se eu tivesse, muitas vezes a gente vai falar, pô, se eu jogasse assim naquela época, cara, não ia acontecer nunca, porque existia uma pressão muito forte, uma responsabilidade muito forte com aquilo, sobre o que ia ser do meu futuro. Não, você vai jogar isso pra Bem, na época eu cheguei a bater os 18, né? Fiz 14, 15, 16, 17, 18, né? Você vai jogar isso para uma criança de 10 anos, você vai planejar isso para uma criança de... Entende? Total. Eu acho que tudo demanda planejamento, sim. Mas às vezes não precisa nem ser dito. Sabe? Tipo, tô deixando um fundo, se meu filho de repente render bem no esporte, pode pegar uma bolsa lá fora. Cara, o que você vai fazer, aí vai... Perfeito. O que você vai fazer com esse dinheiro é o que a criança quer pra ela. Porque às vezes o pai traz um futuro pro presente. Então, poxa, ele traz uma exigência de um alto nível, já de um adulto, de um jogador profissional. Ele pega a rotina de um jogador profissional e fala, cara, é isso. Com isso aqui eu vou fazer meu filho voar. Sim. E aí ele traz pro presente, só que ele bota uma carga emocional em cima da criança... Que absurda, né? Que até para um adulto é difícil lidar com isso. Com certeza. Né? E às vezes você está trazendo para a criança um futuro que nem mesmo ela quer para ela. É a pior parte, entendeu? De repente o que a criança queria para ela, ela nem sabe ainda, né? Mas suponhamos que ela queira. Às vezes o menino é adolescente, alguma coisa, já tem uma ideia, ele pensa o quê? Ele pensa em engenharia, ele pensa em, sei lá, o que, medicina, qualquer coisa. Você fala assim, não, você vai ser jogador de tênis. Ou não, você vai para os Estados Unidos fazer... Cara, calma, não foi o que eu planejei para mim, não foi o que eu pedi para mim. Cara, teve uma pergunta de um... telespectador. De um seguidor que eu não entendi muito bem, mas eu vou colocar aqui. Dos top 10 da ATP, na sua opinião, qual dos atletas seria azeitona e por quê? Mas é que assim, eu não gosto de azeitona, mas de repente tem gente que gosta de azeitona, então, né? Eu não entendi muito bem, mas vai pela sua interpretação.
Pô, não tem nem o que eu dizer, cara. Quem que, se você não gosta de azeitona, cara, quem que você acha que tá meio perdido ali? Talvez seja isso que ele quis falar, eu não sei, depois bota aqui nos comentários. Não, se quiser me mandar depois no privado, no WhatsApp, manda aí, mas eu realmente não entendo a parte da azeitona. É só pra pôr. Tipo, a minha eu tiro da pizza, entendeu? Eu não gosto. Você acha que tem alguém dos top 10 que tá meio sobrando ali? Aí o que você vai querer dizer pra mim sobre sobrando? Teu sobrando? Que não é um top 10. Já que você tira o azeitona. Cara, que na vida sempre tem. Sempre tem, pô. Sempre tem. A gente teve um monte de atleta que chegou em top 10, durou 2 semanas, sumiu, ou qualquer coisa assim, né? Por exemplo, a galera fica espantada quando eu falo que eu não gosto, acho que do backhand no set, acho. Aquele backhand de uma mão, eu não gosto. Eu acho um cara que não bate bem backhand de uma mão. Perfeito. Ponto. Mas por quê? Porque claramente ele não tá segurando uma western, alguma coisa que consiga gerar punho pra spin. Que nem você vai ver o golpe, o backhand do Wawrinka, né? Lógico, vai pegar o melhor backhand de todos. É, né? Maravilhoso. Mas desde sempre, desde antes de ser chamado o melhor backhand, eu já gostava do jogo desse cara. A Yonex V-Core que eu usei era do Wawrinka, inclusive, 360 gramas sem corda, né? Não, mas não tivemos uma relação duradoura porque, saúde do atleta, né? O ombro não aguentava. Mas dá pra ver claramente, né, com bola baixa, bola alta, como ele se porta e como parece que a empunhadura ela tá um pouquinho mais próxima do Easter ali, né? Então eu falo, não gosto do backhand, não sei. Perfeito, tá tudo certo. Entendeu? Agora, se tem alguém no top 10, cara... Pro cara chegar lá, ele muito provavelmente já é diferenciado demais. Exato. Porque, de repente tem alguém lá que não tem nível de top 10. Cara, às vezes isso é nem muito importante. O cara chegou no top 10. Ele pode cair do ranking, né? Despencar do ranking, mas falar assim, eu cheguei no top 10. Eu, João, fiz o quê? Não cheguei no top 10, pô. Boa. Não posso dizer que ele não tá lá por também mérito, né? Teve que jogar. Pra chegar lá teve que jogar. Um outro WO às vezes, mas... E pra fechar aqui a nossa conversa, cara, que, poxa, tem muita coisa legal, né? Cara, objetivos que você ainda almeja alcançar no tênis, uma visão de futuro, aqui na Deluca, o que você enxerga, enfim, uma visão de futuro mesmo sua. Um futuro melhor para todos. Hoje é um novo dia. Essa aqui preto e branco. Essa aqui é cortes. Para soltar uma filosofia. Só para... Troca o café, pega a gelada. Cara, assim, eu pensei nisso uns dias atrás, inclusive, né? Poxa, o que eu quero para mim dentro do tênis, né? E... eu cheguei à conclusão de que eu não quero, por exemplo, nome. Eu tava conversando com a sua mãe, né? Foi depois de conversar com a sua mãe que ela tava comentando como tá a Ingrid. Beijos, Ingrid, saudades. Vai participar de um podcast aqui também. Deve. E ela tá, eu não vou contar muito pra também não dar spoiler, né? Mas ela tá lá no Rio e tudo mais, e viaja muito com os atletas, e ela ama essa vida, e eu acho uma vida legal e tudo mais, né? Mas à medida que ela vem, né, a gente também pode estar trazendo junto o nome, aquela coisa de quem era o raio do treinador de João Fonseca, de Biadade, o cara ninguém nunca ouviu falar, cara não tem Instagram, não sei o quê. Cara, o meu perfil é um pouco esse, não é aquela coisa de estar sentado em algum lugar e a galera reconhecer quem é, assim como alguns outros nomes do tênis brasileiro, né, que hoje tem sua própria academia. Eu gosto de fazer o que eu faço, mesmo que seja mais silencioso possível, e meu maior objetivo é o quê? Ver todo mundo jogar bem, ver todo mundo jogar pelo máximo de tempo possível. Eu falo muito disso pro Kids, né? Do Kids, cara, tem tanta criança que tá aí, como é que eu falei? 6 anos, cara. 6 anos, eu tô vendo ela, tá jogando tênis até hoje, tá indo cursar faculdade. Para um futuro eu quero ver ela como médica.
Que legal, cara. Né? Principalmente porque pro futuro ela vai ter que me atender. Vai ter trabalho, hein? Vai ter... Não, mas é o sucesso e ver assim, o tênis fazer o efeito dele. Cara, que legal. O lance é esse. Eu gosto de jogar no suporte, né? Tá ali, tipo, ó, eu vou te impulsionar e, cara, minha vitória é ver você alcançar ali um negócio muito da hora. Cara, como eu fico muito orgulhoso, assim, de ver você, o que você se tornou, cara, porque, poxa, eu te conheço há 1000 anos, né? E tem história. Eu fico muito orgulhoso, assim, muito feliz, e eu acho que é um pouco do que você tá falando aí, é um pouco do que eu sinto mesmo, é assim, cara, poxa, olha a pessoa que o João se tornou, que o Juanito se tornou, e eu tive um pedacinho ali, cara, e eu fico muito orgulhoso, cara. Um pedacinho assim, duraram anos, cara. Mas é assim, e eu fico muito feliz de ter esse, cara, poxa, olha, é uma alegria ver você assim hoje, cara, como você tá maduro, a cabeça que você tem hoje. Grisalho, né? Grisalho. E assim, cara, muito orgulhoso, muito feliz de fazer esse episódio com você, cara. Eu nunca imaginei, porque não sei se vocês sabem, mas no projeto inicial, no começo da academia, o João veio procurar por aula, para começar a dar aula e tudo mais. E eu falei, João, eu não sei se é pra você, cara. Eu falei pra ele. Aí eu falei, cara, eu não sei se é pra você, porque ele não tinha o perfil, o João mais introvertido. Eu falei, cara, mas eu não sei. Eu sou um pouco até hoje, né? Mas assim, cara, foi uma surpresa, eu acho que pra mim uma das surpresas mais gratas que eu já tive, assim. E ele falou, Eric, manda pra mim. Bateu no peito e falou, eu vou representar e você pode confiar em mim. E foi isso, cara. E ele veio de cabeça, estudando, e não só é um professor nosso aqui, mas como é o nosso coordenador dos professores hoje, e um grande amigo, cara. Então, poxa, é isso, gente. Por hoje encerramos. Eu trouxe um presente também. Eu trouxe um presente para você que tá entrando na Deluca agora, tá? Não conhece, tá vendo essa camiseta lindíssima que os professores usam. Saibam que um dia tá meio suja porque ela tá ele usou de pano de chão, ele falou pra mim aqui. Algumas décadas dentro daquele armário. Mas saiba que um dia a camiseta já foi. Caraca, assim, cara. olha a sujeira em cima dela, ó. Você tava usando de... Mas era assim. É a marca do rodo. Nosso logo era assim. Antes de ter academia, era assim. Carol faria assim, ó. Mostra desse jeito pra não ver. Tá? Camiseta quente, começou na versão azul, depois teve os Rangers inteiro. Verdade, cara. Mas é uma camiseta que, pra você ver, né? Eu cara, nunca joguei, eu tenho todos guardados, cara. Caramba, todas da Deluca, das coloridinhas e tudo. Caramba. Aqui é de pendurar, ó. Colocar que ali, legal, ó. Cara. Que legal, que legal. E é isso, gente. Por hoje é só. Vou experimentar o churrasco do Juan, tô sabendo aqui, rolou essa promessa. Vamos sim. Eu ia falar, não vai não, mas... E tamo junto, Juanito. Obrigado, cara. Muito bom. É isso, minha gente, aguardem o próximo.